E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estão vendo o vídeo. Meu nome é Felipe, bem-vindos aqui à bagunça do canal. Hoje parte 3 do capítulo 8 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Estou fazendo o resumo. Para você cair aqui de paraquedas, o resumo está aqui na minha frente no monitor, vou dar uma lida nele e fazer uns comentários sobre o resumo. Para você que quer o resto do livro, tem uma playlist aqui no canal, só clicar lá, né, tá lá, Era de Revoluções. E o livro vai estar todo destrinchadinho, até o capítulo 8, parte 3, que é o que eu estou fazendo agora. Mas acredito que em breve ele esteja todo lá. E eu também vou fazer resumo do resto da coleção e de outros textos importantes que costumam cair aí nos editais da vida dos concursos da área, né? Bom, sem mais enrolações, vou começar aqui a leitura, galera, para a gente poder terminar o mais rápido possível esse capítulo 8. Parte 3 do capítulo 8. O antigo sistema tradicional, embora ineficiente e opressor, proporcionava alguma segurança econômica aos camponeses, além de ser consagrado pelo costume e tradição. No entanto, a revolução legal, do ponto de vista do camponês, trouxe mais desvantagens do que benefícios. Na Prússia, por exemplo, a emancipação deu-lhes parte da terra, mas formalmente retirou vários direitos, como a assistência em tempos difíceis, acesso a recursos naturais e a capacidade de recorrer ao senhor feudal em situações de necessidade. Bom, o sistema antigo ele não era eficiente e ele era opressor. Só que ele ofereceu aos camponeses, né, alguma segurança, né, por assim dizer. Ele era bastante enraizado nas tradições, né? A revolução na Prússia acabou trazendo mais prejuízo do que benefício para os camponeses. Apesar deles receberem, né, parte da terra, eles acabaram perdendo formalmente, né, direitos que eram importantes. Assistência, né, nos tempos difíceis, acesso aos recursos naturais e também a capacidade de buscar ajuda do senhor feudal nas situações de mais necessidade, né? Acabou sendo um prejuízo grande. A divisão de campos comuns e a introdução do liberalismo destruíram a estrutura social dos camponeses, deixando-os mais vulneráveis às mudanças econômicas. A comercialização de terras livres os obrigou a vender suas terras, enquanto a criação de uma classe rural de empresários explorou os camponeses de maneira similar, ou até mais intensas do que os antigos senhores. O liberalismo, embora promovido como liberdade, representou na prática uma destruição silenciosa da vida social dos camponeses, deixando uma solidão chamada liberdade. Poético e trágico, né? Bom, essa divisão de campos comuns, né, do liberalismo causou danos aos camponeses, né? Isso acabou sendo bem visível. A venda das terras agora estavam disponíveis no mercado, né? Forçou os camponeses a se desfazerem, né, das suas propriedades. E a criação de uma nova classe de empresários rurais acabou explorando os camponeses mais do que os antigos senhores, né? Isso aí aconteceu. Para quem achava que não era possível, sim, é possível. Bom, e apesar de ser apresentado como liberdade, né, na prática o liberalismo acabou destruindo, né, a vida social desses camponeses, cara. Eles conseguiam ser mais explorados do que pelos senhores feudais. Nem todo absurdo é tão absurdo. Os camponeses pobres e a população rural, em grande parte, resistiram durante o período em questão em nome do ideal de uma sociedade justa e estável, muitas vezes associado à igreja e ao rei legítimo. Na França, a Revolução Camponesa de 1789 não foi
generalizadamente anticlerical ou antimonárquica. Em vários movimentos camponeses importantes, especialmente na Itália, na Espanha, no México, Tirol e Rússia, os camponeses resistiram em nome da igreja, do rei e de um tradicionalismo extremo, né? Extremado. Cara, durante esse período em foco, os camponeses pobres e a população rural, eles tinham aquela ideia de resistência buscando uma sociedade justa e estável, né? Isso estava ligado a ideais tradicionais, muitas vezes associados, né, à igreja ou ao rei. Tudo mentira, mas era isso. E mesmo na Revolução Camponesa, não teve assim uma posição generalizada para a igreja ou para a monarquia. Não teve uma posição generalizada para um ou para o outro. Em vários movimentos camponeses, tá aqui separadinho, na Itália, na Espanha, no México, no Tirol e também na Rússia, os camponeses eles resistiram em nome da igreja e do rei e de valores tradicionais, né? Era uma galera com a cabeça muito fechadona. Os camponeses do sul da Itália se uniram ao subproletariado urbano para realizar uma contra-revolução social contra os jacobinos napolitanos e os franceses, em 1799, em nome da Sagrada Fé e dos Bourbon. Na Espanha, as guerrilhas carlistas, nas décadas de 1830 e 1840, foram inspiradas pela igreja, pelo rei e pelo tradicionalismo contra os liberais espanhóis. No México, a Virgem de Guadalupe liderou os camponeses em 1810. Na Rússia, os camponeses defenderam o czar e a Sagrada Ortodoxia de 1812 a 1813. Cara, vamos lá. Bom, no sul da Itália, os camponeses eles se uniram, né, ao, como diz aqui, subproletariado para se opor aos jacobinos de Nápoles, né, napolitanos e os franceses. Eles realizaram uma contra-revolução em nome da fé e dos Bourbon, igreja e monarquia. Na Espanha, as guerrilhas foram inspiradas pela igreja, pelo rei e pelo tradicionalismo. Igreja e monarquia. No México, os camponeses foram liderados pela Virgem de Guadalupe, voltado para o lado da fé. Na Rússia, os camponeses defenderam o czar e a Sagrada Ortodoxia. Igreja e monarquia, né? Fé e monarquia. Cara, em todas essas situações, a religião e a lealdade ao tradicionalismo, né, eles foram elementos chaves nas ações dos camponeses. Né? Eu falei, era uma galera muito fechadona. Então eles resistiam pra caramba ao liberalismo. Tudo em nome da fé e do tradicionalismo, né? Muito resistentes a mudanças. Apesar de algumas áreas, como a România Papal e a Emília, terem experimentado a agitação camponesa de esquerda, em geral, os camponeses europeus não se uniram aos jacobinos e liberais, o que contribuiu para o fracasso das revoluções de 1848 nos países onde a Revolução Francesa não lhes havia dado terra. Mesmo nos lugares onde a terra foi concedida, o medo conservador de perdê-la ou a satisfação com a sua condição atual manteve os camponeses inativos durante esse período. Bom, durante as revoluções de 1848 na Europa, né, os camponeses, na sua maioria, a gente pode generalizar, eles não se uniram a movimentos liderados pelos jacobinos e pelos liberais. Eles não se uniram. A parada deles era o lance tradicional, né? Igreja e tradicionalismo. Isso contribuiu para o fracasso, né, dessas revoluções nos países onde a Revolução Francesa não tinha concedido terra para os camponeses. Então, se você não me deu terra, não vou te ajudar. Igreja e rei. E mesmo nas áreas onde os camponeses eles acabaram recebendo terra, né, o medo de perder essas terras ou a satisfação com aquela condição atual que, caraca, não era tão desgraçosa assim. Era desgraçosa, mas para eles estava de boa, né?
Isso levou à inatividade dos camponeses durante o período. Eles não queriam se unir às revoluções, eles não queriam mudanças. Os camponeses não se levantavam em defesa do rei real, mas sim de um rei justo que puniria as transgressões de lordes e súditos ao serem informados. Muitas vezes defendiam a verdadeira igreja, identificando-se com o padre local, os santos e, ocasionalmente, até mesmo propriedades eclesiásticas dilapidadas em detrimento de leigos ávidos. Em regiões onde os camponeses eram proprietários de terras e livres, como no Tirol, em Navarra ou nos cantões católicos da Suíça original, seu tradicionalismo servia como defesa de sua liberdade contra o liberalismo. Em áreas onde não tinham terras, os camponeses eram mais propensos a serem revolucionários. Bom, no geral, os camponeses eles não se rebelavam em apoio à figura do rei, ao rei real, né? Mas sim, né, era uma defesa do ideal de um rei justo. Muitas vezes eles defendiam a igreja, identificando-se, né, com o padre, com os santos e tudo mais. Nas regiões onde eles possuíam terras, né, e eles eram livres, o tradicionalismo deles servia como uma defesa contra o liberalismo. Já nas áreas onde eles não possuíam terra, né, os camponeses eles acabavam sendo mais propensos a aderir a movimentos revolucionários, cara. Pô, os caras tinham terra, estavam ali de boinha, tava tudo bem. Eles não tinham terra, eles só apanhavam. Eles apanhavam, que eu digo, no sentido figurado, né? Tem alguns casos literal também, mas no geral no sentido figurado. Pô, os caras eram injustiçados pra caramba, então os revolucionários chegaram, tem que ter uma mudança, isso aqui não tá bom. E aí eles acabavam se inclinando a aderir a esses movimentos revolucionários. Qualquer apelo para resistir à conquista estrangeira e à burguesia, seja por um rei, um padre ou outra figura, podia resultar não apenas em pilhagem e ocupação de terras, mas também em atos violentos contra senhores feudais. A base socio-revolucionária desses movimentos camponeses nas áreas de servidão, grandes fazendas ou propriedades pequenas e subdivididas, ou leitura boa, tornava os aliados incertos da reação. Uma mudança para o radicalismo de esquerda ocorria quando os camponeses percebiam que o rei e a igreja estavam do lado dos ricos locais. Quando os camponeses eles eram chamados para resistir tanto à conquista estrangeira quanto à burguesia, isso não resultava só na ocupação de terras, né? Também o pau quebrava, né? Era a violência certa contra os senhores feudais, né? A base revolucionária desses movimentos, né, nas áreas de servidão acabava tornando os camponeses aliados incertos, né, dos movimentos reacionários. Eles se aliavam ao radicalismo quando eles percebiam que o rei e a igreja estavam do lado dos ricos, né? A igreja e o rei estavam do lado dos ricos, a gente vai se aliar aos revolucionários, é isso aí. Movimentos como o radicalismo populista de Garibaldi foram precursores dessa mudança, saudadas pelos bandoleiros napolitanos que ainda eram leais à Sagrada Igreja e aos Bourbons. O marxismo e o bakuninismo se tornariam mais eficazes posteriormente. No entanto, essa transição política da rebelião camponesa da direita para a esquerda começou a se manifestar apenas após 1848. O impacto da economia burguesa sobre a terra só começou a ser sentido após a metade do século XIX, e especialmente durante e após Grande Depressão Agrária de 1880. Né? A Grande Depressão Agrária, eu comi esse ar na leitura e ficou esquisito, mas eu acho que deu para entender. Galera, a mudança na orientação política, né, dos movimentos camponeses
passam da direita para a esquerda, teve as suas primeiras manifestações com o radicalismo populista, né, do Garibaldi, que foi apoiado pelos bandoleiros napolitanos, que eram leais à igreja e também aos Bourbon. Já o marxismo e o bakuninismo, eles acabaram se tornando mais influentes depois, né? Basicamente, essa transição política, ela se tornou mais evidente depois de 1848, e o impacto da economia burguesa na terra, né, acabou transformando a rebelião camponesa, né, de um fenômeno local para uma parada mais ampla, né? E só começou a ser notado depois do meado do século XIX, né, especialmente durante, né, e após a Grande Depressão Agrária de 1880. Estava demorando, né, mas os pitbulls do meu vizinho tem que fazer aquela participação especial em quase todo, se não em todo o vídeo aqui do canal. Bom, galera, os principais pontos do resumo, né, sobre a Revolução Camponesa. O sistema tradicional, embora ineficiente e opressor, ele proporcionava alguma segurança econômica e social para os camponeses. A revolução legal, do ponto de vista do camponês, trouxe mais desvantagem do que benefício. A divisão dos campos comuns e a introdução do liberalismo destruíram a estrutura social dos camponeses, os deixando mais vulneráveis às mudanças econômicas. Os camponeses, em grande parte, resistiram durante o período em questão em nome do ideal de uma sociedade justa e estável, né? Muitas vezes associada à igreja e ao rei legítimo. Bom, rapaziada, esse foi o resumo da parte 3. Espero que vocês estejam gostando. Não, espero que vocês tenham gostado. Estejam gostando também tá valendo. Tá valendo. Eu achei que falei errado, mas acabei falando certo. Se eu falei errado, me corrija. A gente cria aquela interação. Tá, curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Se tiver algum conhecimento complementar, comenta aí que geral sai ganhando. Beleza? Vou fechando aqui e vou gravar a parte 4. Valeu, falou, fui!